Olá, paz do Senhor, tudo bem com você hoje? Espero que sim. Hoje esse vídeo, ele tem um único propósito, causar uma indignação santa naqueles que assistirem. Por quê? Porque eu estou indignada com o que eu tenho visto, no meio evangélico. Você pode se perguntar, mas a Igreja Católica também não tem escândalos? Tem, mas que eles cuidem dos escândalos deles. Nós, como cristãos, não sei você, mas eu não gosto de fazer parte de uma igreja que esconde a sujeira debaixo do tapete. Bom, resumindo sobre o que eu vou falar. Não sei se você tem acompanhado na mídia, mas provavelmente você viu a notícia envolvendo o senhor Marcos Grummer abusando de uma menina de 5 anos de idade. E quais as implicações disso? Em síntese, 2 pastores conhecidos, um deles muito conhecido, que tem um ministério aí muito badalado, é conhecido como apóstolo, mandou um áudio relativizando esse pecado. Mandou um áudio aí para determinada pessoa falando que não é bem assim, falando que não teve a conjunção carnal, que foram só atos libidinosos. E um outro pastor falando que por que a igreja evangélica é assim? Nós deveríamos ser como a igreja católica, que abafa os escândalos. Então, a fala desses 2 pastores religiosos conceituados na mídia me causou muita indignação. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero abrir os seus olhos. Eu não quero que você caia nessa de achar assim, nós devemos ficar calados, nós não podemos falar nada, isso não edifica. Mas espera aí, nós estamos falando aqui de um crime gravíssimo. Eu vou falar agora como advogada, depois eu vou falar como mãe. Como advogado, o que aconteceu está lá no artigo 217. 217, inciso A do Código Penal, chamado de estupro de vulnerável. Quando uma pessoa menor de 14 anos é estuprada ou abusada, quando alguém pratica atos libidinosos com ela, essa pessoa que praticou esses atos é considerada estuprador. E sabe qual é a pena? Reclusão de 8 a 15 anos, devido à gravidade. Então, eu estou falando aqui como advogada, que foi um crime, e esse crime é gravíssimo, sujeito a pena de reclusão, e não é porque não houve a conjunção carnal, rompimento do ímen de uma menina de 5 anos, que não foi um crime gravíssimo, porque é equiparado a estupro de vulnerável. Bom, agora eu quero falar como mãe. Eu imagino se fosse a minha filha, eu não deixaria por menos, eu iria até as últimas consequências. Agora, um pastor, uma pessoa que deveria defender as crianças, que deveria defender a moralidade na sociedade, está relativizando o pecado. Em um áudio que ele gravou, ele falou o seguinte: não é bem assim, não houve conjunção carnal, não houve rompimento de ímen, houve só sexo oral. Então eu pergunto agora como mãe, por que ele não se colocou no lugar da mãe? Por que então ele não pensou, se fosse meu filho, se fosse minha filha, será que eu relativizaria esse pecado? Será que eu, assim, colocaria isso debaixo do tapete? Ou diminuiria as consequências, né? Ele deveria pensar assim, se fosse com a minha filha. Mas, infelizmente, ele não se colocou no lugar da mãe da vítima. Ele foi querer defender os amiguinhos dele, que é o pastor todo-poderoso, o filho do pastor, que foi o abusador. Porque esse abusador, pelo que eu vi, ele tem um pai famoso, que é um pastor conceituado. E é por isso que esses outros pastores estão se levantando. Agora o outro pastor que acabou de dar uma declaração aí na mídia disse o seguinte: por que a igreja evangélica não faz como a igreja católica e não abafa esses escândalos? Por que nós temos que ficar jogando isso no ventilador? Olha que coisa triste. Eu, com o meu olhar de advogado, eu penso o seguinte: isso daí é pedir para abafar um crime, né? Primeira coisa, está pedindo para abafar um crime. Segunda coisa, ele não viu o lado da vítima, não viu o lado da criança, só viu o lado do abusador, só viu o lado do outro pastor. Isso se chama corporativismo. Corporativismo dentro da igreja, isso é inaceitável.
É por isso que eu fico indignada. Nós não devemos aceitar esses escândalos sexuais. Se você faz parte de uma igreja onde o pastor ou algum membro que tem um cargo de liderança comete algum crime de ordem sexual, você tem que denunciar. Você não tem que ficar de braços cruzados e tentar abafar o caso. Por quê? Uma coisa é fofoca. Uma coisa é falar da vida de alguém. Isso eu sou totalmente contra. Eu sou contra site de fofoquinhas gospel. Mas outra coisa é o crime. O crime de abuso de menores é um crime gravíssimo. Um crime que deve ser combatido com toda a força. Eu falo não só como advogada, mas como mãe. E se você é mãe, se você é pai, se você é tio, se você tem alguma criança na sua família, experimente imaginar se fosse com alguém da sua família, ou mesmo se você não tem ninguém da sua família em tenra idade. Mas se você tem um mínimo de senso de justiça, você vai se indignar com isso. Então esse vídeo é tão somente para despertar a sua indignação e que nós não podemos ficar calados. Juntos nós demonstraremos o nosso senso de justiça. Isso é cidadania, isso é ser cristão verdadeiro. Sabe por quê? Eu vou falar para você o seguinte, lá no Salmo 45:7 diz o seguinte: Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Então nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que ama a justiça. Ele não abafa a injustiça, ele não abafa a iniquidade. E Jesus disse mais, Jesus disse, se alguém desencaminhar algum desses pequeninos, seria melhor se amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar. Tá bom? Então é isso que eu quero deixar para você. Vamos nos levantar, não vamos aceitar esses pecados gravíssimos, esses crimes horrendos na nossa igreja. E igreja nenhuma, mas eu falo aqui pela igreja evangélica, tá bom? Esse é meu vídeo de hoje. Se você tem o mesmo sentimento que eu, compartilhe, dê um like aí para mim, continue curtindo o nosso canal, que aqui sempre tem uma palavra nova ao seu coração. Um grande abraço, que Deus te abençoe.